Quero convidar você a ficar em pé, em reverência à palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 14. Números, capítulo 14. Nós vamos ler até o versículo 10. Diz o seguinte: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Feche os olhos, oremos. Pai querido, nós louvamos, exaltamos o teu grande e excelso nome. Como é bom ter um Deus que aparece nos momentos mais difíceis da nossa vida. Como é bom ter um Deus que é presente, que é real, que é verdadeiro, que se importa conosco, que tem planos sobre as nossas vidas, que sonha sonhos especiais para cada um de nós. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, fala ao nosso coração, tenha misericórdia das nossas vidas, tem misericórdia, Senhor, da minha vida, me dá capacitação para eu transmitir a Tua palavra. Ó Deus, me dá sabedoria, unção, graça ao falar, ó Pai, e ao Teu povo, Senhor, ouvidos bons para ouvir, ó Pai, para ouvir o Teu Espírito Santo, ó Pai, falando. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos todo espírito maligno que queira roubar a nossa atenção neste lugar, roubar a nossa paz neste lugar, distrair o Teu povo, também nos lares que nos ouvem neste momento, ó Pai, que o Senhor esteja aquietando cada vida, possa parar, cultuar o Teu nome, ouvir a Tua palavra neste momento. Nós te pedimos isso na certeza da Tua presença, e que o Senhor é bom, e que o Senhor tem bênçãos especiais para a gente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode se sentar. Na vida, nós perdemos muitas oportunidades. Muitas oportunidades. Talvez você pare para pensar agora, e é isso exatamente que nós temos que fazer, refletir, que a palavra de Deus foi feita para a gente refletir sobre ela. As oportunidades que nós perdemos na nossa vida e que não podemos perder, muitas delas proporcionadas por Deus, sonho de Deus para a nossa vida, Deus projetou de um jeito tão especial, e nós, por não acreditarmos naquilo que Deus falou, naquilo que Deus tinha de sonho, nos projetos de Deus para a nossa vida, muitas vezes nós recuamos ou ficamos temerosos e perdemos oportunidades maravilhosas para cada um de nós. Eu tenho certeza que você
está pensando sobre isso, de algumas oportunidades que talvez você tenha perdido na vida. Eu também, claro, perdi, e eram às vezes coisas que Deus queria para a minha vida, e eu, por teimosia, ou por desânimo, ou por medo, ou por não acreditar que aquilo era um projeto de Deus, pronto, foi-se. E assim nós vemos aqui nesse texto, o povo estava ali no deserto, tinha saído do Egito de uma forma miraculosa. Deus tinha falado com eles: olha, vocês vão entrar numa terra, uma terra boa, que eu preparei para vocês. Era o sonho de Deus para eles, que eles entrassem naquela terra boa, que aquele povo que saiu do Egito, que viu aquelas maravilhas acontecendo, entrasse ali naquela terra de Canaã. Mas o que aconteceu? Eles não acreditaram. Aquilo que seria uma jornada curta para eles entrarem ali na terra, se tornou uma jornada longa. Mas 38 anos eles tiveram que andar pelo deserto em círculos, até que toda aquela geração de incrédulos, daqueles que perderam a oportunidade de entrar pela sua incredulidade, pela sua murmuração, eles caíram e tombaram um a um ao deserto, com a exceção de Josué e Calebe, que acreditaram, que poderiam ter entrado na terra imediatamente, mas por causa dos outros, e muitas vezes por causa de outros, nós também atrasamos as nossas oportunidades. Mas chega o dia que nós vamos entrar, se nós acreditarmos nos sonhos de Deus para a gente. E Deus tem sonhos para cada um de nós, não tem nenhuma dúvida disso. E aqui nós vemos um momento crítico, um momento de muita dificuldade entre a liderança, Moisés, Arão, Josué, Calebe, estavam ali. O povo se inflamou, o povo queria voltar para o Egito. O povo começou a murmurar, queria levantar um novo líder, um novo capitão, para levá-los de novo, com medo de serem presa dos inimigos. Eles não acreditaram. Eles não acreditaram que Deus, aquele Deus que promete, que cumpre, Ele ia cumprir essa verdade na vida daqueles que era o seu povo. E nós vemos aqui, de repente, eles ali revoltados, querendo até matar Moisés, Arão, matar Josué e Calebe, se levantarem, e de repente Deus se levanta e não deixa, não permite, de forma nenhuma, porque Deus estava ali com eles. Mas tem uma frase no versículo 8, que marca, quando Calebe e Josué, eles falam de uma forma muito linda: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, e nos dará terra que emana leite e mel. Ele fala: se o Senhor se agradar de nós, esse é o tema da nossa mensagem. Se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor se agradar de nós, os nossos sonhos serão realizados. Aquela oportunidade que tanto Deus tem nos dado vai se concretizar. A vitória virá sobre as nossas vidas. O inimigo será derrotado. Nós seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque se o Senhor se agradar de nós, nós venceremos e entraremos na terra que emana leite e mel. A terra que emana leite e mel aqui simboliza os nossos projetos de vida. Aqui o projeto de vida desse povo era ter a sua própria terra, a sua nação. Era isso que Deus planejava para eles. Era isso que Deus tinha prometido para eles lá desde Abraão. E eles vão para o Egito,
moram lá, se multiplicam, de repente se tornam escravos, clama a Deus, Deus os liberta com mão forte, com poder, com graça, leva-os para entrar na terra prometida. O objetivo de Deus era esse. Infelizmente, eles não entraram porque eles não agradaram a Deus. Eles não agradaram a Deus. E aí nós podemos perguntar, mas Senhor, o que é que te agrada? Eu quero saber o que te agrada, para que eu possa ter os meus sonhos realizados, para que eu possa ver as oportunidades serem concluídas na minha vida, para que eu possa olhar e ver, não, essa é a oportunidade que Deus está me dando, essa é a porta aberta que Deus está fazendo, que seja aberta na minha vida. Então eu tenho que perguntar exatamente isso. Não adianta, como é que eu vou agradar a Deus? Você acha que Deus se agrada só da gente levantar a mão aqui? Só de abrir a boca e cantar um cântico? Isso é bom, e nós devemos fazer isso. Você acha que Deus se agrada apenas de eu dobrar os meus joelhos e orar? Isso é bom e é importante na nossa vida. Nós temos uma vida de oração, mas se nós não entendermos o que agrada a Deus de verdade, para que Ele possa concluir os objetivos das nossas vidas, nós nunca vamos chegar na terra que mana leite e mel que Deus tem para a gente. Para mim é uma, para você é outra. O projeto de Deus para mim é um, para você é outro. O sonho de Deus para mim é um, para você é outro. E por que nós ficamos, em vez de entrar na terra prometida, murmurando, reclamando das dificuldades que aparecem no meio do caminho? É isso que aconteceu. De repente, Deus manda que eles entrassem na terra. 12 espias foram lá para a terra prometida, para olhar a terra. E eles chegam e falam, não, realmente a terra é boa. Os frutos são maravilhosos. A terra é fértil. Há boas cidades. Mas tem um problema. 10 daqueles espias falaram, olha, tem gigantes. E eles são muito altos. Parecia que eu era um gafanhoto perto dele. Tamanho dos homens lá. Eu era pequenininho, fiquei pequeno perto deles. Tem cidades com muralhas. Como é que nós vamos entrar nessas cidades com muralhas? Então começa a murmuração. E assim é. Deus tem o sonho, Deus tem objetivos da nossa vida, Deus quer nos levar para uma terra que mana leite e mel, só que começam os obstáculos. Nós começamos a desistir. Começa muito novo. Eu tenho um sonho de fazer um curso universitário. Aí vem a primeira prova, não passo. A segunda prova, não passo. E eu já começo a murmurar, Deus não me ama, Deus não quer isso para a minha vida, porque apareceu um gigante, apareceu um problema no meio do caminho. Mas o sonho de Deus, o objetivo era lá, eles estavam vivendo no deserto também. Josué e Caleb, apesar de estar no deserto, eles não desanimam. Apesar de ter visto os gigantes, não desanimam do seu sonho. Apesar de ver as cidades fortificadas, não desanimam. Por isso que poucas pessoas, olha que esses aqui foram escolhidos a dedo, eram os príncipes, era gente treinada, eram os cabeças que foram mandados para aquela terra. E você vê que de cada, vamos dizer, 6, porque eram 12, e só Josué e Caleb que tiveram sucesso, de cada 6, 5 não tiveram os seus sonhos realizados. E eram cabeça,
Pensa bem no dia a dia, o tanto de gente que para no meio do caminho, que desiste, que desanima, que não vai à frente, que esquece que Deus tem uma terra que mana leite e mel, que tem algo especial lá na frente, mas que tem que lutar, tem que vencer o deserto, tem que vencer os gigantes, tem que vencer as cidades fortificadas, senão não vai entrar na terra que mana leite e mel. E é preciso. E muitas vezes a gente olha para a multidão, para a maioria, como era aqui a maioria, 10. Uai, será que os 10 é que estão, 2 estão certos e 10 errado? Mas se nós ficarmos olhando para a maioria da população são de pessoas que estão derrotadas, que já perderam os seus sonhos, que não querem alcançar os seus objetivos, que não tem Deus na sua vida, que esquece que Deus tem promessas sobre as nossas vidas. E nós vamos com a maioria. Foi o que aconteceu com esse povo, eles foram com a maioria, 10 está falando, então nós vamos com a maioria. E deixaram de usufruir da terra que mana leite e mel. Onde que você quer ir? Para a terra que mana leite e mel, aquilo que Deus tem preparado para você, um sonho, ou você quer ficar com a maioria? Reclamando da vida, murmurando, derrotado, cabisbaixo, sem dar um passo. Mas eu queria falar de alguns aspectos que são colocados aqui no versículo 9, que são importantíssimos para a gente agradar a Deus. Como é que eu vou agradar a Deus? Se o Senhor se agradar de nós, nós vamos entrar na terra que mana leite e mel. Se o Senhor se agradar de nós. E aí, eles fazem essa colocação. E eles dizem, tão somente, a primeira colocação, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. O que é a rebeldia? Rebeldia é quem não obedece a Deus. Então, o primeiro passo para eu ter a vitória, para eu alcançar meus objetivos na vida, para que meus sonhos sejam realizados, é não desobedecer a Deus, não sejais rebeldes. Eles falam com o povo ali, primeiro fala com os 10 espias, depois com o povo que estava se levantando. Não sejam rebeldes. Como é que Deus manda a gente sair do Egito? Deus nos livra com mão forte, Deus faz milagres na nossa vida, Deus manda o maná sobre as nossas cabeças todo dia para a gente alimentar, Deus nos protege com a nuvem, durante o dia escaldante, com a coluna de fogo, à noite, para que não passemos frio. Deus tira a água da rocha, Deus começa a vencer, nos dá vitória em todas as situações. E vocês querem voltar para o Egito. O Egito é símbolo do mundo, dos conceitos do mundo. Ou nós ficamos com os conceitos de Deus na nossa cabeça, que é a sua palavra. Nós temos que estar com a palavra de Deus impregnada. Sabe por que muita gente está sendo derrotada? Porque prefere ouvir o que o mundo fala do que o que Deus fala. A palavra de Deus diz alguma coisa e ele prefere acreditar naquilo que o mundo está dizendo. Não sejais rebeldes. Tão somente não sejais rebeldes. Se você for rebelde, você vai ser derrotado. Se você for rebelde, não vai acontecer nada na sua vida. Você vai ser engolido pelo inimigo. Mas se você for fiel, se você confiar na palavra de Deus, sabe o que vai acontecer? O que aconteceu com Josué e Caleb? Eles viram o rio Jordão se abrir, entrando na terra prometida, na terra que mana leite e mel. Quem nos coloca na terra que mana leite e mel é Deus. O papel nosso é só obedecer a sua palavra. Quando eu obedeço a palavra, os milagres é Deus que vai fazer. Isso é impossível. É problema de Deus. Obedeça apenas.
Não sejais rebeldes. O milagre quem faz é Deus. Foram eles que abriram o rio Jordão? Não. Foram eles que destruíram as muralhas de Jericó? Não. Eles apenas obedeceram. Deus mandou rodear as muralhas, eles rodearam. Deus mandou gritar, parecia uma loucura, guerra, vamos gritar. O que é isso? Mas eles obedeceram. Tão somente não sejais rebeldes, obedeça, por pior, por mais ilógico que seja. Se Deus falou, se Deus mandou, obedeça, obedeça, apenas obedeça. E nós vemos aqui, quem é que fez os milagres? Quem é que parou o sol, quando eles precisaram? Foi Deus. Deus para o sol, por nossa causa. Tão somente, não sejais rebeldes. Se o Senhor se agradar de nós, se nós obedecermos a Ele, nós vamos entrar na terra que mana leite e mel. Nós teremos sonhos realizados, nós teremos vitórias, nós seremos curados, nós seremos vitoriosos nas nossas jornadas aqui nessa terra, porque essas são as promessas de Deus sobre a nossa vida. Lá em Números 14, versículo 26 e 27, diz o seguinte: depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quanto sofrerei essa má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel que murmuram contra mim. Não está murmurando, não é contra você não, Moisés, não é contra você não, Arão, é contra mim, porque eu mandei que eles entrassem, eu falei que eles iam entrar na terra que mana leite e mel, e eles estão reclamando das adversidades, dos problemas, dos gigantes. Apenas obedeça, não sejais rebeldes. Lá em Deuteronômio 28, do versículo 1 ao versículo 3, eu queria ler, diz o seguinte: e será que atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, e bendito serás no campo. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado: você é bendito do Senhor. Você crê nisso, que você é bendito do Senhor? Não sendo rebelde, ouvindo atentamente a voz do Senhor. A palavra de Deus está dizendo que nós somos benditos. Benditos. Agora, quando nós não obedecemos a palavra de Deus, a própria palavra de Deus, lá mesmo em Deuteronômio 28, fala que nós somos malditos. Esse povo que murmurou foi maldito. Deus falou: vocês vão rodar no deserto até acabar essa geração. Vai entrar uma nova geração. Vocês são rebeldes. Vocês viram os milagres, vocês viram a minha mão, vocês ouviram a minha voz. Deus, eu falei claramente, eu dei os mandamentos para vocês e vocês foram rebeldes. Então, somente não sejais rebeldes. Então, para agradar a Deus, primeiro aspecto, não sejais rebeldes. Segundo aspecto, não temais, está no versículo 9, a parte B, não temais o povo dessa terra. Coragem. É impossível. Deus é um Deus de coragem. A palavra de Deus nos diz que Deus não tem dado um espírito de temor a nós, mas de ousadia, de coragem. É isso que a palavra de Deus nos diz, de coragem. Quando o medo entra no nosso coração,
que vai acontecer? Perdemos totalmente a visão. O que eles começaram a falar? Tem gigantes, tem gigantes. Olha o que Caleb fala lá em Números 13, versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. É a voz de quem? De alguém com coragem, alguém com ousadia. Ele fala: certamente nós prevaleceremos contra ela. Quem confia em Deus sabe que pode ter luta, pode ter empecilho, pode ter deserto no meio do caminho, mas certamente nós venceremos no nome de Jesus Cristo. Essa era a voz de quem agradava a Deus. Deus se agrada daquele que tem coragem, aquele que enfrenta as situações. Não é estou falando de gente que briga, não. Gente de coragem, que confia em Deus, que não tem medo, que sabe que maior é Deus que está ao nosso lado. Nós temos que ser igual uma criança. Criança, quando ela chega o pai perto dela, ela fica toda valente, enfrenta os outros coleguinhas, fala: que meu pai. Aí ela se sente: estou protegida. Nós temos que ser da mesma forma. Nós, da nossa força, quem somos nós? Mas, quando eu estou com meu pai, quando eu tenho certeza que meu Deus está aqui, do meu lado, aqui, está do meu lado. Jesus Cristo falou que eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Está do meu lado. Então, eu posso enfrentar as situações, coragem. E o povo? O que falou? Lá em Números 13, 31, um versículo depois. E o 32. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Olha bem, Deus tinha falado que a terra era deles, que ia conquistar, eles iam conquistar a terra, que ia colocá-los lá, e eles já começam a falar isso. E infamaram, no 32, infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. E o 32, também ali vimos gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos seus olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então eles sentiram tão pequeno, tanto medo. O medo destrói os nossos sonhos, o medo nos paralisa, o medo não deixa a gente alcançar os objetivos na vida. Nós ficamos olhando os gigantes e esquecemos quem é maior do que os gigantes, esquecemos quem é que prometeu nos dar a terra que mana leite e mel. Então, se nós não tivermos coragem para enfrentar as situações da vida, se nós ficarmos com medo de sairmos e enfrentarmos as situações dessa vida, nós não vamos agradar a Deus. Se nós ficarmos falando: não, tem gigante, eu pareço um gafanhoto, eu não consigo, eu sou incapaz. Não importa se você é pequeno, incapaz, Deus te capacita em nome de Jesus. Deus te fortalece, Deus te dá as estratégias, Deus te dá inteligência, Deus te dá sabedoria. É Deus que nos dá. E nós podemos enfrentar com coragem as situações da vida para entrar na terra que mana leite e mel. Então aqui eles dão a dica e falam: olha, no versículo 9: não sejais rebeldes, não temais o povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. Ele falou: nós vamos devorar eles como pão, eles vão ser derrotados, não porque nós sejamos maiores que eles, não que tenhamos armas melhores do que eles,
Não que tenhamos um poderio militar melhor do que eles, mas porque, se nós agradarmos a Deus, nós vamos entrar nessa terra, porque Ele que prometeu, e Ele é fiel para cumprir cada uma das suas promessas na nossa vida. Sabe o que Josué, quando foi entrar na terra, Deus falou com ele: ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Porque sem coragem, você não conquista. Sem coragem, você não se esforça. Sem coragem, você cai por terra. Sabe por que Davi venceu o gigante Golias? Porque Deus estava com ele, porque ele agradava a Deus e porque ele tinha coragem. Coragem. Pensa bem, um adolescente chega no campo de batalha, todo mundo tremendo, o gigante falando: não tem homem aqui, vem me enfrentar, qualquer um do exército aí, para que matar tanta gente? Só nós dois, vem cá, não tem homem não. Davi vence, porque ele tinha coragem. Ele podia ter Deus, mas se não tivesse coragem, ele não ia enfrentar. Deus usa homens e mulheres corajosos, que veem as situações adversas, que veem as dificuldades da vida, mas falam: eu vou enfrentar com meu Deus, e o meu sonho será realizado no nome de Jesus Cristo, se o Senhor se agradar de nós. E por último, ele ainda fala aqui no versículo 9: retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Então, você quer agradar a Deus? Anda com Deus. O que Josué falou e Caleb? O Senhor é conosco. Nós andamos com Deus. Esse povo tem falsos deuses, eles têm demônios que estão ao lado dele. O Senhor é conosco. Nós queremos agradar a Deus. Se nós queremos verdadeiramente agradar a Deus, é a certeza que Ele anda conosco. Quando eu saio pela manhã para o meu trabalho, o Senhor é comigo. Quando eu enfrento uma situação difícil, muitas vezes andando pelo deserto, muitas vezes sem saber o que fazer, uma certeza eu tenho: o Senhor é conosco. O Senhor está comigo. E o Senhor pode estar com você. Você quer agradar a Deus? Nunca deixe Deus para trás. Ande junto com Deus. Agarre-se a Deus. Jacó quis viver uma vida de conquistas, passando a perna nos outros, passando a perna no seu irmão, no seu pai. O dia que ele entendeu que ele precisava era de Deus, e ele se agarrou no anjo do Senhor, que representa Jesus, se agarrou lá e falou assim, e ele falou assim: me solta. O anjo do Senhor, Jesus falou: me solta. Ele falou: solto, não solto, só quando me abençoares. Em outras palavras, ele estava dizendo: não te largo, Deus, eu quero o Senhor junto. Eu entendi que sem o Senhor eu não vou ser vitorioso. O que aconteceu? O Senhor se agradou dele. O nome dele era Jacó, enganador. Trocou o seu nome
por Israel, príncipe. Por quê? Ele escolheu andar com Deus. Nós podemos até andar por desertos, como Josué e Calebe andaram. Nós podemos até andar e olhar situações difíceis que existem no mundo, e nós sabemos que existem situações difíceis. Mas uma certeza é, se eu estiver no deserto, Deus está comigo. Se eu for enfrentar situações onde eu tenho que enfrentar gigantes, Deus está comigo. Em toda e qualquer situação na minha vida, não vou se Deus não for junto. Se Deus for junto, se Deus me orientar, se Deus falar, vai, eu posso estar pisando em espinhos, eu posso estar passando por pior do deserto, mas uma coisa eu sei, se Ele estiver comigo, eu estarei agradando a Ele, e lá na frente eu vou entrar na terra que mana leite e mel. A vitória virá sobre a minha vida. O inimigo será derrotado. E eu serei um vencedor. A presença do Senhor, ela traz descanso à nossa alma. Por isso que muitas pessoas estão cansadas, sobrecarregadas, porque estão sem a presença do Senhor. A presença do Senhor traz leveza para a nossa vida. A vida fica mais leve quando a presença do Senhor é constante na nossa vida. Por quê? Porque Ele prometeu carregar os nossos fardos. Ele prometeu, o próprio Senhor Jesus Cristo falou isso. Ele carrega os nossos fardos. Nós sempre teremos esperança. Nós temos a certeza no nosso coração que os sonhos de Deus serão concretizados na nossa vida, se Ele estiver conosco. Se Ele estiver conosco. Olha o que diz aqui em Números 14, 42. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos seus inimigos. O que o povo quis? Depois que eles viram o que fizeram, que Deus apareceu lá na presença e impediu-os de matar Moisés. Não, agora nós vamos. O que Deus falou? Agora não. A oportunidade foi. Vocês ficaram murmurando. Vocês duvidaram da minha palavra. Vocês foram rebeldes. Vocês não andaram comigo. Agora, não vai não que vocês vão ser derrotados. Mas quando a gente vai com Deus, quando a gente não é rebelde, quando a gente vai com coragem, certamente nós vamos entrar na terra que mana leite e mel. Eu não sei quais são os seus sonhos, aqueles sonhos que Deus tem colocado no seu coração. Não sei qual é a sua terra que mana leite e mel, mas uma certeza eu tenho no meu coração, que se você não for rebelde, se você for com coragem, e Deus estiver ao seu lado, você vai estar agradando a Deus. E se você agradar a Deus, é certo, como aqui Calebe fala, certamente nós vamos possuir a terra que mana leite e mel. Certamente a nossa vitória, a nossa bênção será alcançada no nome de Jesus. Que coisa boa é a gente a vida inteira querer agradar a Deus. Às vezes erramos, falhamos, e por isso muitas das oportunidades perdemos,
Muitos dos sonhos de Deus não são alcançados na nossa vida porque por nossa culpa. Não era culpa de Deus aqui. Eles perderam a oportunidade por não agradar a Deus. Eu queria orar com você nessa noite, queria convidar você a ficar em pé. Neste momento. Se o Senhor, feche seus olhos, se o Senhor se agradar de nós, você quer agradar ao Senhor? Você quer ver os seus sonhos realizados? Não seja alguém que só conheça a Deus como esse povo, mas seja alguém que conheça Deus de verdade, como Josué e Caleb, que não foram rebeldes, falaram: Deus, nós obedecemos ao Senhor, obedeça ao Senhor. Esse é o recado de Deus para as nossas vidas. Você quer me agradar? Me obedeça. Não vá pela sua própria cabeça. Não pense que os seus pensamentos são os melhores, porque os pensamentos de Deus são os maiores para a nossa vida, são os melhores para a nossa vida. Tenha coragem. Às vezes bate o medo na gente, claro, cada um de nós. Às vezes vem o medo. Pare e pense e fale: espera aí, meu Pai é Deus, Ele é poderoso, Ele falou que não me deu um espírito de medo. Quando vier o medo, repreenda em nome de Jesus. É Satanás que traz medo para esse mundo, é o pecado que traz medo nas nossas vidas. Tenha coragem e ande com Deus. Não só um momento, mas em todos os lugares que você for, em todos os ambientes, levante o nome de Jesus na sua vida. Levante a bandeira que é Jesus Cristo, e você vai viver na terra que emana leite e mel. Na sua empresa, nos seus sonhos, nos estudos, no seu casamento, na sua família, em todas as áreas da nossa vida. Obediência, coragem e andar com Deus. É isso que nós precisamos. E eu queria orar com você pelos seus sonhos, pela sua terra que emana leite e mel, pela vitória na sua vida. Em nome de Jesus, creia, o mesmo Deus de Josué e Caleb é o nosso Deus. Nós vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Feche os olhos. Pai querido, louvado e exaltado seja o teu nome. Senhor, eu não tenho nenhuma dúvida que o Senhor está neste lugar. Assim como o ar que eu respiro, eu posso sentir a tua presença neste lugar. Senhor, mas eu não quero de forma nenhuma que o Senhor esteja somente aqui conosco, mas por onde nós andarmos, por toda a nossa vida, que o Senhor esteja ao nosso lado, que o Senhor esteja soprando sobre os nossos ouvidos os teus sonhos, os teus planos,
as tuas orientações, Deus, para que possamos caminhar para essa terra que o Senhor tem preparado para cada um de nós, que são sonhos. Os nossos sonhos, eles sejam realizados no nome de Jesus Cristo. Pai, se existe algum espírito de medo, de desânimo na vida de qualquer pessoa que está nos ouvindo, eu repreendo todo esse espírito maligno em nome de Jesus Cristo. Enche o teu povo de coragem, de ousadia, para dizer: eu voltei a sonhar, eu vou conquistar meus sonhos, eu tenho novos planos na minha vida. Senhor, se tinha alguém aqui que já estava desanimado, quebra esse desânimo, porque o teu Espírito Santo é um espírito de ânimo, de alegria. Coloca essa alegria que só o Senhor pode colocar no nosso coração. Pai, em nome de Jesus, que haja entendimento por cada um de nós, que sem obediência não há bênção, que sem obedecer os teus mandamentos, nós nunca vamos entrar na terra prometida, nunca vamos ter as nossas vitórias, Senhor, porque a rebeldia não te agrada. Ó Deus, nós somos o teu povo, nós não queremos ficar como aquele povo, zanzando no deserto, murmurando porque as coisas não estão acontecendo, por culpa nossa, por falta de fé, por falta de obediência, por falta de, ó Deus, esperança. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos ter o mesmo espírito que estava sobre Josué e Calebe. Nós queremos, Senhor, ser obedientes à tua voz, acreditar nas tuas promessas, naquilo que está escrito na tua palavra. Nós queremos, ó Pai, Senhor, em nome de Jesus Cristo, acreditar realmente que o Senhor está ao nosso lado. Por maior que pareça o inimigo, ele vai ser derrotado no nome de Jesus Cristo, e nós vamos alcançar os nossos objetivos de vida. Deus está aqui. Alguns estão novos, ó Pai. Coloca sonhos, que ninguém possa, Senhor, se acovardar, se intimidar. Senhor, por maiores que sejam os desertos, que possamos levantar e acreditar que a terra prometida vai chegar, que os objetivos e os sonhos serão realizados no nome de Jesus Cristo. Ó Deus, eu te agradeço, Senhor, porque nós temos a tua palavra que nos ensina, Senhor, como fazer certo e como não fazer aquilo que outros fizeram errado, ó Pai, que não te obedeceram, que murmuraram, que ficaram reclamando, que morreram pelo caminho. Nós não queremos parar no nosso caminho, mas nós queremos prosseguir para os objetivos, para o nosso alvo, Senhor, para aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Ó Deus, e em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa colocar esse pensamento na vida do teu povo, que o teu povo possa sair deste lugar verdadeiramente, Senhor, cheio de esperança, com novos sonhos, e que esses sonhos sejam realizados no nome de Jesus. Pai, eu quero lhe pedir também pela nossa semana, seja uma semana vitoriosa, ó Deus, uma semana onde haja oportunidades, e que possamos ver essas oportunidades vindas do Senhor, e que possamos alcançar essas oportunidades, Pai, e avançar nas nossas oportunidades. Se bater algum medo, nós repreendemos em nome de Jesus. Se bater algum desânimo, ó Deus, nós vamos à frente, ó Pai, pelo nome de Jesus Cristo, ó Deus, porque o Senhor estará ao nosso lado. Ó Deus, nós queremos ouvir a tua voz constantemente, nós queremos que o Senhor nos acompanhe, que o Senhor nos dê a capacitação que só o Senhor nos dá, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor esteja abrindo portas novas para o teu povo, que o Senhor esteja fazendo coisas maravilhosas para o teu povo. Ó Deus, surpreende-nos, ó Pai, surpreende-nos, ó Deus, com maravilhas, com
com coisas especiais na nossa vida, na nossa história, na nossa família. Ó Deus, nós esperamos apenas no Senhor, nós não desistimos dos nossos sonhos em relação à nossa família, em relação ao nosso trabalho, ao nosso estudo, Senhor, enfim, em todos os projetos da nossa vida, nós não desistimos, Senhor, e sabemos que o Senhor vai nos ajudar, e nós vamos alcançar, e nós vamos entrar nessa terra que mana leite e mel. Muito obrigado. Continue falando ao nosso coração. Leva-nos para os nossos lares. E que tenhamos uma semana muito linda, muito especial na Tua presença. Te peço isso na certeza que o Senhor está conosco. Em nome de Jesus Cristo. Amém.